Quero saber de você, Samuel Venâncio, você que esteve lá na Arena Castelão, qual a sua análise desse empate contra o Leão do Pici? Tudo certo contigo, Samuca? Tudo bem, Rafa? Boa tarde para quem nos acompanha aí em O Tempo Esportes. É até o tema da minha coluna aqui em O Tempo e amanhã também no Jornal Impresso, que o começo para mim é melhor do que a encomenda. O Cruzeiro vinha de uma semana de muita turbulência, perda da final pro Atlético, aquele jogo lá com o Alianza que aconteceu, aquilo lá que eu acho que nunca ninguém vai conseguir explicar. Então uma pressão muito grande, aí você vence o Botafogo, vai pra Fortaleza, faz uma boa partida. O Cruzeiro até não começou bem, acho que o Fernando Seabra até comentou sobre isso, a questão do desgaste, né? O Cruzeiro vai fazer 5 jogos em 13 dias, né? Essa loucura que é o futebol brasileiro, e aí emenda com competição sul-americana. Então, isso pesa, e ele pensou, mas como é início de trabalho, né? Achou melhor repetir a formação. Talvez tenha tido uma dificuldade ali num primeiro momento, mas depois o Cruzeiro se encaixou no jogo e, como o Seabra disse, se não fosse o João Ricardo, era jogo pro Cruzeiro até voltar com os 3 pontos. Não vou dizer que seria resultado justo, vitória do Cruzeiro. Acho que o empate ficou de bom tamanho. Seria injustiça, por mais que é difícil a gente falar sobre isso no futebol, o Cruzeiro voltar de lá sem ponto. Mas conseguiu, foi premiado aí com essa valentia no final, mesmo tendo um jogador a menos, com um gol importante do Matheus Vital e 4 pontos em 6. Claro que é só o começo desse dificílimo Campeonato Brasileiro, mas isso é o melhor resultado possível, já que o Cruzeiro vinha neste momento complicado. Não que está tudo perfeito, o time vai oscilar ainda, porque isso faz parte do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro começa aí dando uma retomada na confiança. E sabe o que prejudicou? Só para fechar isso, Rafa, o que prejudicou muito o Cruzeiro ontem também? Erro de passe. Muito erro de passe. O Cruzeiro tava errando passes assim de meio metro. Errando muito, e aí gera contra-ataque, tem que se virar, toma a bola e erra de novo, e gera contra-ataque, tem que se ver, e aí foi assim durante boa parte do jogo. Se o Cruzeiro caprichasse um pouquinho mais, o Matheus Pereira jogou muita bola ontem, errou um pouco também, mas não ele tanto, o resto do time que estava errando mais. Mas se o Cruzeiro caprichasse um pouquinho mais nos passes, poderia ter feito o resultado com mais facilidade até. O início do gol do Fortaleza, né? A cobrança do escanteio começa num contra-ataque do Cruzeiro, que o Ramiro era um passe meio campo ridículo, né? Ramiro foi outro ontem que também não teve mal no jogo, o pessoal falou hoje mais cedo também que ele destoou, né? Destoou. Foi o que mais destoou. Eu tive chance de acompanhar o jogo depois, obviamente eu estava no jogo do Atlético, mas a gente, por força da profissão, tem que acompanhar, e eu vi também conversando com o Rafa aqui e tudo mais, achei que o Cruzeiro, pela transmissão, né, que foi simultânea, o Cruzeiro me pareceu jogar bem. O tempo inteiro ele esteve em cima, a ideia que a gente tinha é que a qualquer momento ele poderia marcar mesmo, né? E olha que ele teve problemas, né? Não só com o Romero, com o Ramiro, que não foram bem, né? Mas eu achei, principalmente o setor defensivo, muito bem composto, né? Não me pareceu, a recomposição do Cruzeiro foi muito rápida diante de um Fortaleza que a gente sabe que lá dentro é muito complicado, né? Talvez ali as opções ofensivas, vamos dizer assim, né? Em alguns momentos elas oscilaram mesmo na decisão, né? No toque final, às vezes até não acreditando que a coisa tivesse tão boa pro lado do Cruzeiro como ela se portou diante do Fortaleza, porque você vai para lá tendo a noção de que sempre é um jogo difícil, né? E às vezes quando você tem e olha a certa facilidade que você tá tendo para penetração, para entrada, para jogadas laterais como o Cruzeiro teve, pela diagonal, entrando pelo meio, você olha aquilo e fala assim, gente, é isso mesmo que tá acontecendo, né? Aí dá aquela baqueada por ali. Achei que nas horas em que foi exigido, o Anderson foi bem, né? O goleiro, ele segurou ali, né? Acho que teve um lance, né? Que foi o mais, que ele fez uma defesa brilhante, falta, né? Cobrança de falta. A cobrança de falta. E, então, assim, dentro de tudo que aconteceu, e principalmente pela perda
do jogador, né? A saída e tudo mais, é o tal do empate que você termina achando que foi uma vitória. Você sai de um momento melhor, vamos dizer assim, de cabeça. Mas acho que o Cruzeiro, se forçasse um pouco mais, mesmo com um a menos, ele teria tido uma vitória por lá. E pontos corridos é isso, né? A ousadia do Seabra, né? Dessa vez ela foi premiada. Se tivesse dado tudo errado, né? A situação era completamente outra. Ele tem consciência disso. Futebol é dessa forma, né? Mas sem dúvida nenhuma foi uma ousadia de um treinador que entende que neste início de campeonato ele tem mais chances de pontuar, né? À medida que os times forem saindo da Libertadores, da Copa do Brasil e tudo mais, os mais encorpados, os chamados aí que vão brigar mesmo na parte de cima da tabela, a situação vai ficando mais complicada, né? Então ele teve essa consciência de que ele precisava ali buscar esse ponto que era importante, e acho que foi uma leitura bem feita de tudo que estava acontecendo na partida. Tem 2 personagens da zona mista, né? Que foram entrevistados ali após o jogo, o Vital e o João Marcelo, né, Xará? É isso, 2 personagens importantes, né? O Vital fez o gol que acabou trazendo esse empate de Fortaleza para Belo Horizonte, e o João Marcelo foi uma peça importante porque entrou na vaga do Zé Ivaldo. Vamos ouvir primeiro o Vital, que fez esse gol de empate, fala da importância desse ponto trazido para Belo Horizonte. Muito importante, a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui, mesmo com um jogador a menos a gente brigou. Acho que se fosse um resultado justo, acho que teríamos que ter saído com a vitória pelo segundo tempo que nós fizemos, buscamos as oportunidades que a gente teve de contra-ataque, a gente buscou finalizar, fazer o gol. Infelizmente a gente não conseguiu sair com um resultado positivo dos 3 pontos que era o que nós queríamos, mas o empate valeu a pena. Mais uma vez você decidindo fazendo gol. Graças a Deus, eu tenho me cobrado bastante quanto a isso. E aí o professor, o Seabra, cobra a gente pra caramba, a gente tá chegando ali na área. Graças a Deus hoje eu pude fazer o que ele pede e graças a Deus saí feliz ali. Tá aí o Vital, autor do gol do Cruzeiro, que deu esse empate lá na Arena Castelão. O João Marcelo é outro que fala também, o zagueiro teve essa chance na equipe titular, já projeta o clássico de sábado, vamos ouvir. Um empate muito importante aqui, fora de casa, aqui no Castelão a gente sabe que é sempre difícil, ainda mais com um a menos, isso mostra a união do grupo, mas quanto a gente está junto, focado em prol do Cruzeiro, que conseguimos sair com um ponto importante aqui no Brasileiro, que é muito difícil, e foi um ponto muito importante. Para descansar, porque sábado tem clássico. Isso aí, descansar, sábado tem clássico, vamos fazer tudo para sair com a vitória lá dentro também. Tá aí, a dupla falando e analisando também esse empate 1-1. Agora realmente é o clássico, né, Xará? Já o Cruzeiro pensando já no clássico, sábado, Arena MRV, mais um encontro entre Cruzeiro e Atlético no ano, mais um encontro na Arena MRV. Aí, Samuca, deixa eu te perguntar, com o Romero suspenso, né? Porque foi expulso. Naturalmente, quem entraria ali na posição, quem que você acha que vai pra meiuca da Raposa pra esse jogo? Vai ser o quê? O 3º ou 4º clássico da Arena, hein? 4º, né? 4º. Lembrando que o rival é, né? O dono da casa, né? No papel, né? O Samuel, na escritura ainda não venceu, né? Exatamente. Eu tenho dúvida aí, mas quem sabe pode ser o Machado, né? Fazendo um primeiro volante, ou ele recuar o Lucas Silva e colocar o Cifuentes. Não vejo mais opção do que poderia ser isso, ou recuar o Lucas Silva e aí colocar o Vital, que vem entrando bem. Tem algumas opções aí o Seabra para este duelo. Não vejo ele colocando 3 zagueiros. É um desafio, né? Porque na teoria o Cruzeiro tem mesmo só o Lucas Romero para primeiro volante, né? O Machado pode ser um primeiro volante também, mas nos últimos jogos aí que ele atuou mais estando junto com o Lucas Romero do que o contrário, né? Até porque no último jogo da Arena MRV a opção foi pelo Machado, não foi? Era o Larcamon, mas eu acho que a opção foi pelo Machado. Aí o Cifuentes que entrou, não foi? No decorrer do jogo? Mas com o Romero. Foi, não foi? É. E tinha o Romero. Aí a opção foi pelo Machado por ali. Então não sei, eu acho que pode ser ele mesmo ali tentando, né? Se o Fernando Seabra quiser fazer o óbvio, básico, mantém o meio de campo com o Lucas Silva, o Ramiro e Matheus Pereira lá na frente e tal, e bota o Machado ali. Eu acho que aí é o básico, mexida, né? Manter a mesma coisa. Agora, se ele quiser ser um pouco mais ousado, e eu acho que pode acontecer isso, porque ele demonstra isso aí nas alterações, nas escalações, ele pode fazer isso que o Samuel falou, até falei isso na transmissão ontem, puxar um pouco o Lucas Silva para trás, manter o Ramiro no time, como o Ramiro vem sendo titular,
e colocar ou o Cifuentes ou principalmente o Vital lá na frente. O Vital vem crescendo de produção, pode ser que entre ali e ganhe uma posição. Aí o time fica com o Vital, Matheus Pereira, Arthur Gomes lá na frente, Dineno ou Rafa Silva, né? São algumas possibilidades, eu né? acho que o Dineno não tá Eu acho que ele não tem condição, não. Nem vai ter não condição. volta. Não volta, não. Não, porque ontem, por exemplo, né? O time voltou a utilizar os 3 volantes e lá no comando de ataque foi o Rafa Silva. Eu não vi o jogo, então não posso comentar, porque você vê 3, 4 minutos de melhores momentos, você não viu absolutamente nada. Mas pelo que vocês enxergam aí, Rafa e Samuca, você acha que agora sem o Romero, que é de fato o primeiro volante, você acha que vai continuar essa tendência dos 3 volantes mesmo? Que, como você mesmo já disse aí, né, Samuel? Terceiro zagueiro não é muito a cara do Seabra, né? Pois é. Eu continuaria com 3 volantes, viu, Lélio? Eu acho que porque o Cruzeiro tem o Lucas e o Ramiro, que eles não são tão assim fortes para marcar, né? Eu acho que se colocar o Matheus Vital e recuar um deles, o Cruzeiro pode ter uma dificuldade nesse meio-campo diante do Atlético. Eu acho que é um risco que não sei se vai correr o Fernando Seabra. Agora, já dá pra gente começar a imaginar algumas disputas, né? Por exemplo, se o Matheus Vital volta como titular ou não, se o Arthur Gomes vai perder a condição. O Barreal entrou muito bem, né? São algumas das brigas ali pela titularidade que começam a se intensificar nesse time do Cruzeiro. O Robert teve a chance de voltar e voltou bem. O Rafa Silva, que você citou aí, teve 2 bolas inacreditáveis que não foram parar dentro do gol. Uma cabeçada, o João Ricardo fez uma defesaça e na milagre, outra, né? Ele chegou chutando e o Tite tirou em cima da linha praticamente. Loucura. Eu entraria com o Cifuentes. Mas não acho que o Seabra vai fazer isso, não. Eu também acho que ele vai ser mais conservador. Apesar da ousadia dele de ontem, né? O clássico requer uma série de situações. Eu acho que ele vai ser mais conservador. Ele precisa continuar com os 3 volantes. Ninguém é maluco de dizer que ali pelo meio e tudo mais, a força do atleta tá muito nisso, né? Na questão do ataque e tudo mais. O Lucas Silva, ele tem uma, não da marcação, né? Mas muito mais da armação, né? Do equilíbrio ali pelo meio de criação de jogadas do que realmente volante e de segurar por ali. Então é um trabalho bom para ele, mas eu acho que dessa vez ele não vai ser ousado, não, vai ser mais conservador. Até porque o Cifuentes também teve pouca chance com o Seabra até agora, exatamente, né? O Cifuentes para mim é uma questão assim, ele é volante, mas ele é um volante moderno, né? Ele vai para dentro da área, ele pisa dentro da área, ele ajuda na criação de jogadas, ele tá sempre lá na frente e faz essa função de marcação também. Não é igual, claro, o Romero, Lucas Silva, ok, mas ele atua ali naquele meio do caminho, então para mim seria o ideal, mas eu acho que ele não vai fazer isso. 6:07, agora tá na hora da gente falar das novelas. Será que deveras chegamos a um desfecho? Porque tem prazo pra acabar, né? Ela precisa ser resolvida até amanhã, né? Até depois entrar no Viva na reprise mais pra frente, né? Aí já não pode dar muita corda, porque primeiro, viu, Lélio, Gustavo, Daniel Seabra está querendo roubar o seu lugar de noveleiro na empresa. Não. Mas tá vendo novela ruim, né? Fica com isso, aí, cara? Vamos renascer, Lélio Só Gustavo. fez novela velha, você tá Essa novela, eles modificaram demais. Não é a mesma coisa. Você assiste Pisando Cacau também ou só comendo chocolate? Eu dei uma agarradinha nela lá, mas mais ou menos. Minha mãe que tá viciada. Mas aqui, a novela que a gente tá falando é a novela Rafael Cabral, né, Rafa Nova? Pois é, informação aí do Samuca com Vene Casagrande, né? Essa troca entre Rafael Cabral e Gabriel Grando, quase um trava-língua, né? O Gabriel Grando vindo pra Belo Horizonte e o Cabral com o passe fixado indo pra Porto Alegre, indo pro Grêmio. É por aí, né, Samuca? Tá pra ser confirmado e tem que ser até amanhã, tem que ser resolvida essa situação, né, Samuca? Isso mesmo, a janela vai se encerrar, né? Mas os clubes já estão trocando a documentação. Então, uma troca aí simples por empréstimo, com opção de compra. Vai o Rafael Cabral, vem o Grando, que tem 24 anos, 1,92 m, já viveu um bom momento lá no Grêmio, mas também criticado por lá. É uma troca aí que o Cruzeiro faz neste momento e dentro daquilo que a gente vinha informando,
neste momento o Cruzeiro dá confiança ao Anderson e é a chance que ele buscava. Ele vai ter aí uma sequência de jogos. Eu vi o Anderson nos 2 jogos contra Botafogo e ontem Fortaleza. Acho que ele tem muito potencial e, claro, né, goleiro precisa de sequência também. Ele não atuava há um bom tempo, né? E agora foi só o segundo jogo dele. Vi muita gente falando sobre o primeiro gol, vi mais felicidade no chute do jogador do Fortaleza. Muita gente na frente ali, claro, se tivesse com ritmo, talvez ele pudesse fazer uma defesa que seria uma defesa difícil e não uma defesa comum, né? Porque quando é falha, se o goleiro fizesse a defesa, ia ser defesa super comum. E ontem acho que não, acho que ele teve outras boas intervenções. Então vai ter a chance aí que ele buscou. Tem 26 anos e é agarrar aí da melhor forma possível. E tem o Grando ali como uma opção que já tem uma bagagem também em Série A, em disputas aí de primeira divisão com o Grêmio. Bom, só lembrando que o Grêmio tem Kaique, ex-Vitória, no plantel, Marquezin, o goleiro argentino, que tem experiência, rodagem aí, né? Jogou até no Porto e tudo mais. E agora o Rafael Cabral, né? O Marquezinho é o titular, né? O que foi contratado, isso. Né? Tava tendo titular, um rodízio lá no Grêmio, né? Teve jogo ali do Gauchão que o Kaique entrou como titular e tal. Eles estão nesse rodízio aí. Estão buscando, né? Então é uma chance boa pro Cabral. Lembrando também, não sei se o Samuel tem essa informação, mas a busca foi do próprio Cabral, né? Em busca de uma chance, de uma possibilidade de uma negociação. Porque, na verdade, ele queria mesmo deixar, em virtude do que estava acontecendo. E acabou aparecendo essa chance que foi boa pro Cruzeiro também em relação à possibilidade de ter mais um jogador ali, né, para compor essa história de chega para ser reserva, não chega para ser reserva, é muito relativo, depende do que vai acontecer com o jogador, principalmente numa posição que é muito questionada, né? E no Cruzeiro está muito questionado. A gente cansou de falar por tudo que o Cruzeiro teve como goleiro, né? A própria vinda do Rafael também, a quem ele substituiu, que foi o Fábio e tudo mais, é muito questionada, sempre vai ser, né? Para ter essa confiança toda ali atrás, vai ter que ser, né? Vai ter que jogar muito. Então é preciso também que haja essa ideia diante da torcida, que seja falado diante da torcida também, porque o Anderson tá chegando, mostra aí uma possibilidade, mas também não quer dizer que vai dar tudo certo o tempo inteiro. Então o pessoal precisa ter um olhar diferente, até porque não tem dinheiro para comprar e não tem tempo para contratar. Eu acho que nesse momento o Cruzeiro sai bem no lucro. Nesse momento, até por idade, né? Um é 10 anos de diferença praticamente, tem 24, 33, um futuro aí, uma negociação futura. O Grando é um bom goleiro, eu gosto dele, acho que em situações normais chegaria para ser titular, mas aí realmente seria uma sacanagem com o Anderson nesse momento tirar o menino, né? Agora que menino mais ou menos também, né? Porque não é tão menino assim não, mas tirar o goleiro, né? Que agora tá tendo a oportunidade. Mas em situação normal, acho que em outro momento o Grando chegaria para assumir, porque para mim é um bom goleiro, já mostrou isso, mas o momento é do Anderson mesmo, até por justiça, né? Fato é, né, Samuca, que o clima já não estava bom pro Rafael Cabral, então assim, a gente não deseja o mal de ninguém não, pra ele vai ser bom até respirar novos ares e bora ver aí também o Grando, acho que tem um grande, não é trocadilho não, tá, gente, só trava-língua mesmo, grande potencial aí esse moleque do Grêmio, viu? Pois é, eu também acho, e em cima do que a Dilmara disse, né, o Rafael achou melhor tomar esse caminho e aí o Cruzeiro acabou concordando também, né, porque o jogador tem contrato, né, se o Cruzeiro quisesse mesmo, não, independentemente de qualquer coisa, você vai ficar aí, acabou que o clube viu também uma importância de se fazer esse movimento, porque entende que o clima ficou realmente esgotado, né, para uma permanência do Rafael Cabral nessa temporada e por isso o empréstimo aí acertado com a equipe do Grêmio. Show de bola. Estamos fechando esse primeiro bloco do Cruzeiro. Daqui a pouquinho você volta com mais informações da Raposa, Xará? Combinado, Xará. Vamos que vamos. Samuca, meu velho, já vou me despedir, desejar bom final de semana, que eu só volto na segunda-feira, então até segunda aqui em O Tempo Esportes. Valeu? Toda quinta-feira é isso, né? Não é toda quinta-feira. Parem com isso, já não basta o Breno Galante, velho. Praticamente toda, né? Gente, seu trabalho eu tenho que ter minha folga, né não, Samuel? Tá certo. Tá certo, merece. Valeu demais, tamo junto.